Eustáquio Ramos. 4h34, 4h34, vamos falar sobre essa praga em Belo Horizonte, com os fios nos postes da CEMIG, os fios caídos. E vamos reprisar aqui, gente, a fala da Zuleika Reis, que é diretora do Colégio Santa Doroteia lá no Sion, ontem denunciando aqui, reclamando do desespero da comunidade escolar, que gira em torno de 6.500 pessoas lá no Santa Doroteia. Só a comunidade escolar do colégio, fora a população do bairro Sion lá, onde está o colégio. De fios caídos e que ninguém recolhia. Aí não sabe se é fio energizado, se não é, de empresa de telefonia. A gente vai ouvir de novo um pedacinho da fala da Zuleika e vamos depois conversar com o vereador Braulio Lara, que apresentou um projeto na Câmara para disciplinar essa questão. Vamos ouvir a Zuleika. O que eu venho aqui pedir encarecidamente às autoridades, que a gente não sabe a quem mais recorrer, que não é uma questão isolada, mas muito menos pontual. O nosso foco atual é a situação alarmante dos fios que se encontram em condições precárias nas proximidades do colégio. Os fios estão soltos, pendurados à altura acessível às crianças e, às vezes, até caídos nas calçadas. Esses fios a gente não sabe se é de internet, se é de telefone, se é de energia, enfim. Os riscos estão aí e mesmo que eles estejam totalmente soltos nas calçadas, a simples presença deles já nos causa uma preocupação muito grande. Aqui nós temos uma circulação de mais de 6.000 pessoas, entre professores, funcionários, alunos, visitantes, e a segurança de todos, para nós, é uma responsabilidade coletiva. E esses fios, eles são, apesar de estarem localizados na via pública, isso não nos isenta da obrigação de agir e de informar que nós estamos pedindo, solicitando às autoridades que tomem providências imediatas para resolver essa situação. Ações efetivas devem ser implementadas o mais rápido possível para garantir a segurança da nossa comunidade escolar. Com relação a todos esses fios que estão dependurados, caídos e na altura das crianças, deles colocarem a mão e que nós não temos tido um retorno favorável para a solução desse problema. Obrigada, Eustáquio Ramos. Vamos aí juntos tentar resolver e manter a segurança de toda a comunidade que nos rodeia. Aí, um trecho da fala da Zuleika Reis sobre essa questão dos fios soltos lá na região do bairro Sion do Colégio Santa Doroteia. E ontem a gente cobrou, Prefeitura, Câmara Municipal, CEMIG, providência. Aí a gente recebeu uma nota aqui da CEMIG dizendo que notificou as empresas de telecomunicações que compartilham a estrutura da empresa nesse endereço lá do Colégio Santa Doroteia para que seja feita a adequação dos cabos conforme a regulamentação. E a CEMIG está dizendo que, ao perceber alguma situação de risco envolvendo fios soltos, a população pode entrar em contato com a CEMIG por meio do telefone 116 e informar o endereço de referência. Aí eu tenho que elogiar a CEMIG porque uma vez um fio estava caído na porta da minha casa, eu não sabia se era fio energizado ou não, liguei para a CEMIG, em 15 minutos chegou lá, porque fio energizado, você encosta lá, você morre, né? Vocês viram o caso daquela estudante de jornalismo que morreu semana passada num acidente na Nossa do Carmo. Não foi por causa do acidente que ela morreu, não. Ela morreu eletrocutada, porque na hora que bateu, arrebentou o fio da CEMIG lá e ela acabou encostando e faleceu. O namorado dela também tomou choque e está em estado grave no Hospital João 23. Então a CEMIG nesse dia chegou em 15 minutos lá para tentar resolver, viu que não era um fio energizado e aí ela não podia mexer no fio porque não era dela. Aí de quem que era o fio? Não tinha identificação nenhuma no fio que estava partido em frente à minha casa. Mas eu não estou fazendo isso porque foi em frente à minha casa não, viu gente? Eu estou fazendo isso porque a gente recebe reclamação todo dia aqui no plantão da cidade sobre isso. Bom, aí a CEMIG está concluindo a nota dizendo que identifica e aciona as empresas responsáveis para que eliminem o risco e adequem o cabeamento de acordo com as normas técnicas. E aí ontem também, chegou essa nota da CEMIG, ontem também, na hora do programa, eu recebi uma mensagem do vereador Braulio Lara falando que está em tramitação na Câmara Municipal um projeto já em segundo turno que prevê disciplinar essa questão. Vereador Braulio Lara está conosco aqui, boa tarde, ele é do Partido Novo, boa tarde, obrigado pela presença, vereador. Boa tarde, Eustáquio, boa tarde a todos os ouvintes da Itatiaia. O senhor foi autor de um projeto de 3, 4 anos atrás e foi aprovado na Câmara, mas a Prefeitura entrou na Justiça, enfim, resumindo, entrou na Justiça para derrubar a lei, porque era o projeto previa que a responsabilidade fosse da Prefeitura para disciplinar essa questão. A Prefeitura questionou, dizendo que essa questão de telecomunicações, de transmissão, era uma discussão federal e que era inconstitucional ter uma lei municipal. E aí foi até o Supremo Tribunal Federal isso. Aí o senhor reapresentou o projeto, tirando os questionamentos, as questões ali polêmicas do projeto, e ele está em tramitação na Câmara. E ele prevê o quê? Então, Eustáquio, primeiro que essa guerra sobre os fios e cabos partidos foi a primeira pauta que eu apresentei na Câmara quando eu fui eleito vereador. Fui eleito em 2020 e em 2021 foi o primeiro projeto que eu apresentei. E aí vai tramitando,
passou por comissões, ele foi votado e aprovado com unanimidade, todos os vereadores votaram favoráveis, mas quando a prefeitura tinha que sancionar, eles vetaram o projeto. E aí começou o desgaste, nós derrubamos o veto do prefeito, a presidente da Câmara na época que sancionou a lei. E o mais engraçado foi o seguinte, que a prefeitura brigou durante esse tempo todo, desde 2022, para não executar a lei, que é o quê? Botar ordem na casa. Hoje a gente anda para todos os cantos de Belo Horizonte, qualquer bairro, todo lugar que se você começar a observar, tem fio rompido em poste que está enrolado, às vezes, numa placa de trânsito, numa árvore, no próprio poste, solto na calçada, está com a altura mais baixa, trazendo insegurança para quem está passando, pessoas mais velhas podem tropeçar, crianças saindo da escola, igual esse caso que a senhora Zuleika reportou ali no bairro Sion. Todos os tipos de risco. Nós tivemos acesso a vídeos, por exemplo, de um motoboy que se enrolou nos fios e virou um acidente. Então, assim, já passou da hora de se criar uma solução para o problema. O maior abacaxi dessa história é que fica um empurrando para o outro. Ah, isso aqui não é comigo, liga para o outro. Liga para cá, liga... E ninguém quer resolver. Então, o cidadão comum, quando ele tenta resolver o bendito fio na porta da casa dele, ele se desgasta tanto no processo, porque na hora que ele liga para a prefeitura fala, não é comigo. Liga para a CEMIG. Você liga para a CEMIG, em muitas chamadas eles falavam, não é um cabo elétrico, então você tem que ligar para a operadora do cabo. Aí o cara olha para um cabo preto rompido, de quem que é o dono desse negócio? Ninguém sabe. E não é um cabo, não, tem 500 milhões de cabos no poste, tem um na porta da minha casa que foi onde esse fio caiu. Ô, gente, deve ter, olhando assim, pelo menos uns 20 cabos, além do cabo energizado da CEMIG. E o detalhe é que na nossa norma, que é o Código de Posturas da cidade, isso já está lá previsto, por exemplo, que todo fio tem que ter uma identificação. Uma plaquinha amarela que se você observar lá no poste, ela está lá. Mas o fio que está rompido normalmente não tem identificação nenhuma. E só uma pessoa muito qualificada que bateria o código daquele cabo para saber quem que comprou, para saber qual que é a operadora. Não é uma coisa intuitiva. Então, qual que é a nossa proposta? É que o ponto focal do cidadão liga para a prefeitura. A prefeitura abre o chamado e a prefeitura começa a notificar todas as empresas que estão prestando serviço para regularizarem o cabeamento. Não tinha que ser Se não regularizar, porque ela que mas aí que é o problema. A CEMIG alugou o poste. Aí, de repente, tem uma pessoa que está operando clandestinamente. Como que a CEMIG vai resolver esse problema? De uma operadora de internet clandestina, por exemplo, que pode estar acontecendo. E se... Porque o grande X da questão é essa. O cabo está rompido, ninguém tomou providência. A prefeitura vai ter, com a lei aprovada, a ferramenta de multar, exigir que isso seja feito. Porque hoje o que está acontecendo é que ninguém exige nada, ninguém está sendo punido por isso. E a gente está vendo acidentes, a gente está vendo insegurança, a gente está vendo a cidade feia. Então, depois que a prefeitura perdeu no Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça reconheceu, trata-se de matéria de posturas urbanísticas. Mas quando foram ao STF, por causa de minúcias, falaram que a lei tinha algumas inconstitucionalidades por tratar de assuntos de telecom. Eu até hoje não vi nenhum cabo rompido na rua falar que ele passa sinal de qualquer coisa. Então, a gente está falando de lixo aéreo, lixo urbano, muitos cabeamentos, inclusive da antiga Oi, que foram abandonados nos postes. E aí você tem um outro problema paralelo, que é furto de cabo. Porque, além de tudo, esses cabos que não têm utilização, a gente começou a ver aí, região do Barro Preto, região da Savassi, os caras têm imagens terríveis dos caras serrando o cabo para roubar o cabo e levar para ferros velhos, que inclusive faziam receptação desse material à noite, gente queimando o cabo nas ruas, para depois ficar o problema do cabo rompido onde ele foi furtado e mais o problema da cidade toda enfeiada, cheia de lixo e sujeira. Então, acabou que nessa matéria de fios e cabos partidos juntou muita coisa. O que a gente fez? Começou essa legislatura agora, então fui reeleito no ano passado. Começamos agora, eu apresentei de novo o projeto para disciplinar a seguinte relação. O cidadão viu um fio e ele traz insegurança no passeio, no pedestre, para o pedestre, etc., ele vai notificar a prefeitura. Então, a prefeitura tem que abrir dentro do sistema dela uma opção para você reclamar sobre fios e cabos partidos e indicar o endereço. E a prefeitura vai começar a notificar todas as empresas para se tomarem as providências.
Vai ser intermediado pela CEMIG? Pode ser, é muito bem-vindo. Inclusive, a gente está tentando fazer com que essa mesa se estabeleça. Fazer de um convênio. CEMIG e PBH. Fazer um convênio. Exatamente. Para ir saneando a cidade. Não dá, logicamente, para resolver tudo de uma vez. Mas a gente tem que pegar e criar um cronograma de ação. Vai começar pelo bairro tal, pela região tal, pelas ruas principais. Não sei como vão fazer, mas o que não dá é para a gente ficar com a Belo Horizonte do jeito que está. E esse projeto já foi aprovado em primeiro turno no plenário, já está em segundo turno, vai passar por comissões em segundo turno para ir a plenário depois e, se aprovado, vai para a sanção ao veto do prefeito Álvaro Damião. Vereador Braulio Lara, obrigado pela sua presença aqui, pela contribuição, e tomara que esse projeto avance, seja aprovado e a gente tenha mais disciplina na cidade em relação a esse assunto, viu? Eu que agradeço, Eustáquio. Essa batalha a gente não chegou ao fim e a gente só pode descansar quando a gente vê realmente a nossa cidade bem cuidada com relação a essa matéria. Tá certo, vereador, um grande abraço, prazer revê-lo. Um abraço, obrigado, até mais.